Bom, boa noite. Estamos no ar? Estamos no ar? Sim, acho que sim. Então, boa noite. Nós vamos dar início ao terceiro debate interativo online da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia. E a gente começa agradecendo a Chiesi, né, farmacêutica, pelo apoio a esses debates, que veio em hora muito propícia para que a gente pudesse debater esse assunto tão importante. E hoje nós vamos falar basicamente, a nossa ideia aqui é discutir um pouco a respeito do tratamento. A gente entende, e as evidências são muito claras nesse sentido, que além das medidas de suporte, né, e de evitar que você tenha contato com vírus, que são as medidas de comportamentais que já estão aí em andamento há muito tempo, nós não temos nenhuma medicação que seja 100% segura, que tenha sido testado em humanos em estudos randomizados para que a gente faça uma indicação baseada em evidências. Mas a gente tem uma série de procedimentos e de medidas de suporte que podem ser utilizadas no momento certo, no horário certo, e nos pacientes que estiverem recebendo o tratamento de suporte adequado. E é isso que nós vamos discutir hoje. Então, hoje vai ser um painel predominantemente feminino, temos só um representante, mas que vale por todos aqui, né, o Fabrício? Então, eu dou assim, uma boa noite a todos. Nós temos já 617 pessoas conectadas, de 191 cidades, então realmente a gente precisa ser bem cuidadoso com todas as nossas colocações, porque nós temos um número grande em respeito a esse público que está aí nos ouvindo, né? Então, acho que... mas a gente tem pessoas que estão na linha de frente ou que realmente estão interessadas no tema. E realmente, médico, hoje, todos nós estamos interessados nesse tema, porque realmente é um tema do momento, tá? Então, para esse debate, nós vamos ter a doutora Eunara Márcia Negri, que ela é médica, ela é pesquisadora lá da USP, e também médica do Hospital Sírio-Libanês, está na linha de frente. Ela está muito feliz hoje, mas depois ela conta para vocês por quê. Tá? Eu não vou estragar a novidade dela. Temos também a doutora Sâmia, que é pneumologista lá do INCOR, que também se prontificou a participar com a gente aqui. A gente está muito feliz, agradece muito vocês de vocês estarem participando. E que também está na linha de frente tratando com esses pacientes. Então, nós estamos todos aqui aprendendo, né? E temos o Dr. Fabrício. O Dr. Fabrício, ele foi professor da Universidade Federal lá do Maranhão. Depois, se eu falar alguma coisa que vocês quiserem complementar, fiquem à vontade. O Fabrício tem uma plataforma de ensino à distância muito importante, direcionada a alunos de medicina e a residentes, que a gente também espera atingir com essa discussão, né? Eu acho que é um assunto que interessa realmente a todos, e trabalha bastante com hipertensão pulmonar. Então, acho que nós temos um time aí de debatedores bastante grande. Dessa vez, nós fizemos um pouquinho diferente que das outras vezes. Nós abrimos, logo no começo, a possibilidade das pessoas mandarem algumas questões. Então, até por respeito a essas pessoas que entraram anteriormente no site e fizeram as perguntas, nós vamos fazer essas discussões como primeiras, e depois a gente vai colocando as outras questões que forem aparecendo. Eu estou vendo aqui que tem bastante já questão aqui na minha tela. E aquelas que a gente, por um acaso, não conseguir tocar e que realmente a gente perceber que o assunto não foi discutido, depois a gente distribui entre o pessoal do painel e a gente depois dá a resposta individualmente para vocês, que a gente tem o e-mail de todo mundo. Tá? Então, vamos começar. Eu já fiz um gesto que não deveria fazer, né? Já passei a mão aqui no rosto, mas vamos lá. Então, acho que essa é a primeira lição. Não façam isso. Então, essa é a primeira lição.
A primeira pergunta é uma pergunta que é uma questão do momento, e eu vou pedir para a Sâmia falar, que é a respeito da segurança da vacinação da gripe neste contexto, quais são as evidências nesse contexto da Covid, que é um assunto bem importante. Bom, queria agradecer o convite, espero que seja uma ótima discussão. Complementando um pouquinho, para minha experiência de Covid, eu vi pacientes já em consultório, em telemedicina, passei algumas semanas trabalhando na emergência e estou mais focada agora em UTI. Então, vou poder opinar um pouquinho do que eu vi aí nesses dias. Bom, sobre a vacina de influenza. Antes de toda essa história do coronavírus, nós pneumologistas estávamos preocupados com a influenza desse ano, porque no inverno do hemisfério norte, realmente teve muitos casos de óbito. Então, nós não podemos esquecer que a vacina de influenza é essencial, senão nós vamos ter mais pacientes doentes além do coronavírus. Evidências sobre a segurança ou riscos que a gente pode ter de usar a vacina junto com ou durante a epidemia, nós não temos, tá? Mas o racional é de que a vacina não piora a nossa imunidade, né? Pelo contrário, ela protege os grupos de risco, que muitas vezes são os mesmos grupos de risco do coronavírus. Há relatos de co-infecção de influenza e coronavírus, nós não sabemos se isso tem um impacto pior ou não. Então, a sugestão é que todo mundo continue vacinando para influenza igualmente, até que a gente tenha mais dados se pode ter realmente algum risco ou não. Eu acho que, só complementando, acho que o único problema que a gente enxerga é evitar a aglomeração, que eu acho que é isso, todas as cidades estão fazendo isso, então eu acho que não temos que nos preocupar com isso, né? Uma outra pergunta que eu queria passar para vocês é com respeito às questões das medicações de uma forma geral. Então, acho que talvez o Fabrício pudesse comentar inicialmente. A gente tem um número aqui de perguntas. Essa primeira pergunta era da Andréia Gimenez, de Santo André, mas a gente tem perguntas de medicação da Vanessa Lemos, de Uberlândia, do Felipe Dias, de Maceió, da Tânia de Alagoas, da Tânia de São Paulo, da Simone Delfonso, de Brasília. Então, são várias perguntas que eu tentei juntar aqui para que a gente não tivesse muita repetição. E as perguntas são a respeito das medicações que são as mais comuns, né? Que estão aí mais no dia a dia, que é a hidroxicloroquina, a azitromicina e a claritromicina, né? Então, seria mais a cloroquina, tanto como tratamento, como profilaxia. E também a associação hidroxicloroquina e azitromicina. Você pode comentar para a gente, Fabrício? Claro, claro. Inicialmente, eu queria agradecer ao convite da sociedade e principalmente por participar desse evento junto com vocês, né? Eu já brinquei anteriormente, né? Hoje eu sou o bendito fruto entre as mulheres. E uma oportunidade, de fato, muito boa. Tradicionalmente, da Eventos da Sociedade, eu brinco que eu sempre ganho temas polêmicos, né, para conversar. Isso é ótimo, né? Ótimo. E esse é um tema extremamente polêmico e de uma área que, a cada dia que passa, a gente chega à conclusão que nós não sabemos nada, né? Então, assim, os aprendizados são diários e a gente está sempre revisitando convicções antigas. Esse cenário relacionado aos fármacos, na abertura, a senhora já colocou muito bem o que a gente vive hoje, né? Nós não temos, de fato, nenhuma conduta farmacológica específica que possa ser hoje orientada para todos os pacientes com diagnóstico de Covid-19, de forma indiscriminada, considerando eficácia e segurança do fármaco. Nós não temos essa evidência. E baseado nesse princípio, nessa manchete original, a gente pode discutir cenários individuais, principalmente o cenário da hidroxicloroquina, né, e da azitromicina, que de fato foram os mais alardeados, né, desde o início da pandemia. E o ponto crítico
nesse cenário todo é que a gente tem sofrido um pouco na análise das evidências que nos vêm sendo oferecidas. A gente foi apresentado alguns dados relacionados à hidroxicloroquina, dados extremamente questionáveis e que a proporção que o tempo vem passando tem ficado muito claro para a gente. Oi? Teve alguns dados extremamente questionáveis e a gente não vem tendo mudança nesse painel. O ponto fundamental dentro do cenário da hidroxicloroquina, tudo se iniciou, né? A gente tem evidências de atividade in vitro do fármaco contra uma série de vírus, incluindo o SARS-CoV-2, e a partir daí, pela disponibilidade do fármaco, se considerou alguns estudos em vivo para testar a potencial efetividade. O primeiro dado que foi mais alardeado foi do estudo do grupo francês, e que, na verdade, representou o que eu considero, o que futuramente nós veremos como uma grande mácula na ciência. Não foi um trabalho científico, e eu não acho que a gente precise poupar adjetivos para aquilo que foi publicado. Existe ciência, a ciência tem alguns princípios e que podem ser ponderados em alguns momentos, mas o que nós tivemos naquele momento não foi um trabalho com limitações metodológicas, foi um trabalho que tinha uma série de elementos que não fazem dele um trabalho minimamente gerador de hipóteses. É um trabalho com uma série de vieses metodológicos e que não se prestava a nenhum tipo de conclusão real. Esse trabalho foi apresentado à comunidade científica, à comunidade como um todo, porque todo mundo está de olho nesse cenário, como uma possibilidade de que a gente pudesse controlar a doença, uma cura milagrosa. E nós tivemos vários desdobramentos, todos nós acompanhamos isso que aconteceu depois desse período, e uma série de esforços científicos foram direcionados para estudar mais a hidroxicloroquina. O tempo se passou e o que a gente consegue dizer hoje é que nós não temos nenhuma evidência concreta de benefício do fármaco. Existem dados de estudos pequenos, alguns favoráveis e outros não favoráveis ao uso da hidroxicloroquina, independente do desfecho que se utilize, e de forma que ela não tem sido recomendada como fármaco para uso rotineiro em pacientes com Covid-19, independente da gravidade. A sugestão até de algumas sociedades hoje, a IDSA, no final da semana passada, publicou o seu statement em relação à Covid-19, e a sugestão, a recomendação que se tem atual é que, caso se considere os pacientes para serem tratados com hidroxicloroquina, que sejam pacientes incluídos em ensaios clínicos, enfim. A gente, de fato, não tem evidências contundentes de benefício do fármaco e considerando principalmente a possibilidade de dano ao paciente. Um trabalho recente mostrou que de pacientes que usam hidroxicloroquina com associação com azitromicina, por sinal, a chance de efeitos adversos de arritmia era próxima de 10%. Isso é extremamente relevante, considerando que os pacientes que vinham sendo tratados eram pacientes graves. E esses pacientes graves, a possibilidade de dano acaba sendo muito maior, né, muito mais exuberante. Em relação à azitromicina, o cenário é pior ainda, porque se o estudo inicial não servia para minimamente gerar uma hipótese ou minimamente melhorar nossas expectativas, a azitromicina entrou de uma forma completamente inusitada no trabalho. Muito mal indicada, muito mal explicada e num número muito pequeno de pacientes. E depois disso nós não tivemos evidências nenhuma robustas em relação à azitromicina. A questão toda em relação a esses fármacos especificamente, a hidroxicloroquina e a azitromicina, especificamente na azitromicina, é que muitas vezes os pacientes com Covid-19, com formas graves da doença, né, com síndrome respiratória aguda grave, que precisarão ficar internados, um diagnóstico diferencial importante é a infecção bacteriana. Habitualmente, esses pacientes usarão esquemas antimicrobianos. E, classicamente, um paciente com pneumonia bacteriana que for ser internado, muitas vezes vai usar o esquema com cefalosporina de terceira geração e um macrolídeo associado.
Então, o problema azitromicina acaba sendo um pouco menor na nossa rotina, porque a gente acaba podendo usar o macrolídeo, a azitro ou a claritromicina, independente de sabermos se há ou não benefício na Covid-19. Mas a evidência científica que nós temos, ela é nula nesse cenário. A evidência é muito baixa e não justifica, grosso modo, o uso em larga escala. Essa decisão tem que ser individualizada e é muito importante que nós, estando na linha de frente, diante de um paciente que a gente considere candidato a usar um desses fármacos, que a gente tenha sempre noção ou sempre tenha em mãos os dados favoráveis e os dados não favoráveis. Eu acho que é inaceitável, eu acho que esse é um ponto importante nessa nossa discussão à frente da Sociedade Brasileira de Pneumologia, é inaceitável que nós, diante do paciente, nesse cenário, não exerçamos nosso poder de crítica e que a gente simplesmente seja um reverberador de alguma informação que chegou aleatoriamente até a gente, né? Eu acho que essa visão crítica ela tem que ser implementada no dia a dia, é permitido, é possível que cada um de nós usemos a hidroxicloroquina, mas de fato nós não temos evidências que sugiram que o uso seja interessante e a possibilidade de promover dano ao paciente é real. Bom, pessoal, só uma informação, nós temos agora 1.117 pessoas logadas, nossa responsabilidade aumenta bastante, 1.120 agora, de 278 cidades, e eu vou só pedir para vocês serem um pouquinho mais breves. Eunara, você, por favor, dentro dessa mesma questão, com essas mesmas pessoas, que você comentasse um pouquinho para a gente a respeito dos corticosteroides. Então tá o certo. uso do corticosteroide. Complementando da azitro também, eu queria falar do efeito no Toll-like 4 da membrana do bronquíolo, naquele receptor, que é um efeito imunomodulador da azitro, que a gente vê em outros pacientes pneumopatas crônicos, e acho que é por isso que os pneumos adotaram o uso da azitromicina nesses pacientes como uma coisa meio imunomoduladora no bronquíolo, pelo Toll-like 4. Tem também bem descrito no influenza isso daí, mas assim... Então você queria que eu falasse dos corticoides. Corticoides, bom, tá claro que não é para dar corticoide na entrada, no comecinho da doença. O paciente tem linfopenia, você vai dar um corticoide, vai diminuir mais ainda os linfócitos, vai piorar a imunidade do doente e o vírus vai conseguir invadir mais ainda. Agora, depois da segunda semana, no finalzinho da segunda para a terceira, alguns pacientes, a gente tem os dados da VACOP, lá do pessoal do HC, desenvolveram um pouquinho de bronquiolite obliterante, com pneumonia organizante, alguma coisinha. Então, se você observar, depois da segunda semana, que o paciente tem algum infiltrado novo, com um aumento de PCR, ele pode estar tendo dois cenários. Uma infecção secundária bacteriana, e aí você tem que escalonar os antibióticos para o que você tiver no seu serviço, ou uma fibrogênese, e nessa hora a gente está tendo alguns estudos dizendo que 0,5 miligrama de metilprednisolona por quilo durante 5 dias depois de desmame rápido, talvez ajude. Tem algumas evidências que talvez ajude. Nada de corticoide em altas doses, aquele 20 miligramas de decadron, que já falaram isso não deve ser usado. Tá. Eu acho que é assim, alguém quer fazer algum comentário extra a respeito do corticoide? Eu acho que a gente, só voltando na questão da azitromicina, a azitromicina é a nossa amiga do peito, né? Mas eu acho que, mais uma vez, ainda que a gente conheça e o impacto dela está aumentando cada vez mais, a gente usa na DPOC, enfim, tal, mesmo nesse cenário, a gente não tem dados, né, que mostrem que seja interessante que a gente use em larga escala. Eu acho que ela atenua o estresse essa questão da infecção. E esse teu comentário sobre o corticoide, Nara, eu acho que é muito, muito interessante, né, porque a sensação que dá para a gente claramente é que a gente precisa individualizar o tratamento, né? A gente precisa observar o paciente, perceber o padrão da doença, tu falaste da bronquiolite, né? E dependendo do padrão, considerar um fármaco aqui ou acolá, né? E que talvez a gente não tenha um fármaco padrão para todos, mas tenha algum fármaco que faça sentido para um fenótipo de paciente, né? Acho muito, muito importante essa sua ponderação. Bom, Sâmia, tem aqui 2 perguntas, eu acho que bem breves e talvez a gente... mas é importante responder, que é a respeito do cálcio, do uso do cálcio e do zinco
nesses pacientes? Se ele teria algum papel aí como imunomodulador, como aumento da imunidade, na prevenção, né, do Covid? Então, tem alguns estudos in vitro avaliando aí melhora de imunidade associada... Qual que é a vitamina D que a pergunta disse? É cálcio? A pergunta disse. É cálcio e zinco. Cálcio. Tá. Não, porque vitamina D é outro também que as pessoas... que tem alguns estudos in vitro sugerindo que talvez tenha alguma ação na imunidade. Tem também sobre vitamina D, se você que já quiser... Bom, vitamina D especificamente, a gente já estudou em várias doenças respiratórias, infecciosas, e, na verdade, reposição não tem evidência, exceto aí para a parte reumatológica, osteoporose, né? Mas, assim, no geral, a gente não repõe. Zinco e cálcio serão, de novo, coisas que sugerem que estudos básicos de bancada que sugerem que pode ter alguma melhora de imunidade. São verdades ou não, eu não sei. Não tem nenhum estudo clínico avaliando se isso tem algum efeito realmente contra Covid especificamente ou contra qualquer outra infecção. O que eu sugiro sempre a todos, né? Se são coisas que a gente encontra na alimentação, na verdade o que a gente precisa nessa época é manter uma boa alimentação, balanceada, lembrar de comer a frutinha. Os residentes do hospital ficam loucos comigo, eu fico mandando todo mundo comer uma frutinha, comer uma saladinha, né? Para a gente ter as nossas vitaminas, dormir bem, tentar manejar o estresse, que tem sido difícil, mas especificamente sobre evidências sobre você repor ou suplementar essas substâncias, não temos, tá? Aproveito para lembrar uma coisa sobre a cloroquina, que eu acho que entra um pouco aí. A cloroquina tem evidência in vitro para mais de uma doença além do coronavírus, né? Para Zika teve evidências, para chikungunya. E na hora da gente transportar isso para estudo animal ou para estudo com humanos, não mostrou evidência ou até mostrou malefício. Então, ter evidência in vitro não quer dizer que realmente tenha evidência. Isso vale para todas as medicações, obviamente. Isso é muito bom. Só uma coisinha importante, eu até falei sobre isso recentemente. Esse trabalho de chikungunya é legal, porque tem um trabalho com chikungunya tanto na profilaxia, que eu acabei não respondendo a profilaxia, tanto na profilaxia quanto no tratamento de febre chikungunya na fase aguda. E o que se mostrou em vivo foi que usar na profilaxia ou na fase aguda intensificava os sintomas de fase aguda ou aumentava o risco de um indivíduo evoluir mais para a fase crônica de febre chikungunya, né? Então foi um ponto importante mesmo, né? Até respondendo a questão da profilaxia. Se a gente não faz um tratamento na profilaxia, muito menos deve ser considerado, né? Eu acho que eu só quero complementar alguma coisa em relação à vitamina D. Nós temos alguns pesquisadores aqui em Botucatu que trabalham bastante com vitamina D, e a posição, tem um estudo grande, acho que populacional, eu não me lembro exatamente de qual país, em que ela diminui um pouquinho a infecção viral, mas em quem é deficiente. Então, se a pessoa tem deficiência de vitamina D, aí você deve tratar, fora disso, não. Bem baixos, não é aquela linha cinza, né? São valores bem baixos de vitamina D que teria evidência. E teria evidência, provavelmente, suplementar por outras razões também. Sim. Mas não quer dizer que a gente não sai por aí tomando vitamina D, pelo amor de Deus. Tá bom. Eonara, eu acho que chegou a sua vez aqui. Nós estamos aqui com o número de 1.213 agora pessoas conectadas, de 303 cidades. Eu agradeço a todos pela estarem aqui logados e colaborando conosco. E uma das perguntas que bastante frequente, que está aparecendo aqui, um número muito grande, né, é a respeito da anticoagulação. Só que antes da anticoagulação, eu vou pedir para você nos falar um pouquinho a respeito dos achados histopatológicos, se eles realmente corroboram um predomínio de trombose ou microtrombose nos tecidos examinados. Essa pergunta foi inicialmente enviada ao site pelo Gustavo de Itabuna e pela Joana Angélica de João Pessoa. Pois não. Obrigada a todo mundo aí, a professora, aos colegas. Então, o que a gente viu aí, a gente teve a felicidade de juntar a luta no fronte com os colegas da patologia. Por isso que acho que foi possível essas
considerações. Então, realmente, nos achados imunopatológicos, a gente consegue ver microtrombos na circulação pulmonar distal, nos capilares e arteríolas, bem nítidos, graças a doutora Irma falou que eu estou feliz, é porque hoje a gente publicou esse achado, então saiu no Journal of Thrombosis and Hemostasis, e aí você consegue ver nitidamente a formação de trombos na microcirculação pulmonar. E isso chamou a atenção desde o comecinho, porque a pneumopatia grave da COVID é uma insuficiência respiratória hipoxêmica grave com complacência normal. Então a gente achava que vinha pelo lado vascular, e realmente nas lâminas você consegue ver que mesmo nas áreas de pulmão preservado, você tem microtrombos. E, como são pacientes que faleceram, existem áreas com dano alveolar difuso, que provavelmente é o evento final que vai levar essas pessoas a falecerem. Mas o comecinho da história, a gente acredita que a doença é uma doença espectral e que o vírus, a gente consegue ver isso nas lâminas também, ele é trópico para o epitélio respiratório, você não vê nefrite, você não vê cardite, essas outras coisas, você vê aquele vírus invadindo o epitélio respiratório, com um efeito citopático muito intenso, com descamação de todo o epitélio respiratório para a luz, tanto do bronquíolo como lá dos alvéolos, e o tecido, o fator tecidual, né, exposto ali, a membrana basal, e essa agressão epitelial intensa provavelmente provoca, após a tempestade de interleucinas, a cascata da coagulação ali inicialmente local e depois para os outros órgãos. A gente consegue, e a gente tem substrato anatomopatológico para isso, o professor Saldiva, a professora Marisa Donikoff, toda a turma, a professora Amaro, me ajudaram bastante a ver essas coisas aí. Bom, eu agradeço, vou fazer um pouquinho de suspense com relação à anticoagulação, vou manter o pessoal logado aqui. Eu vou passar uma questão que eu acho fundamental para a gente, eu acho muito importante, e eu conversei, acho que é uma coisa que a gente precisa saber para quem está atendendo, né? Quais são os critérios clínicos, laboratoriais e de imagem para classificar os casos como leves, moderados ou graves? Quando e onde internar? Se enfermaria, semi-intensivo, UTI? Essa pergunta foi enviada pelo Felipe Saul, do Rio de Janeiro. E também tem uma outra, a doutora Cristina Sequeira, do Rio de Janeiro, também enviou uma pergunta a respeito de um paciente de 60 anos, com quadro leve, com a sensação passageira de dispneia, saturação de 99%, com frequência respiratória de 12%, um TC com um acometimento em torno de 30%, né? Se trata domiciliarmente com a hidroxicloroquina e azitromicina, ou espera de saturar, dose familiar, o que a gente faz? Então, acho que são essas duas coisas. Mais ou menos, como que você caracteriza a gravidade para internar? Eu acho que esse caso é um exemplo, né, de gravidade para internar, se interna ou não. E o que a gente considera importante? O que vocês consideram? Depois, se for rapidinho, cada um pode dar a sua visão. Quer começar, Samia? Que você... Posso começar. Queria só comentar uma coisinha que você falou, que eu tenho ouvido muito, mas eu não tenho visto necessariamente, sobre a complacência normal. Eu vejo muito paciente com uma complacência que não é tão ruim quanto a de uma Sara, mas que não é boa, né? Então, é isso que você falou sobre a questão do espectro. A gente ainda não entendeu direito esse espectro de doença, né? Tem uma parte desses pacientes que talvez faça um dano alveolar difuso, que não tenha tanta doença vascular, não sei, né? Mas a gente ainda tem muito que entender, essa é uma doença muito curiosa. Bom, sobre a... Vou aproveitar a anatomia patológica aí nessa parte, professora, pode? Pode. Então, essa história aí, quando ele começa a ter os eventos trombóticos, ele começa a ter isquemia do tecido alveolar distal. E aí ele começa a fazer uma transsudação de fibrina para a luz alveolar e disfunção do surfactante. Então esse já é um estágio, além da formação de microtrombos, um estágio com sofrimento tecidual pulmonar, disfunção de surfactante, e aí talvez um impacto já na mecânica. Depois você tem necrose tecidual e infecção secundária, que a gente vê bastante também em algumas... E uma pobreza de infiltrado inflamatório. Não tem vasculite, capilarite, como você vê na leptospirose, não
está inflamado, está trombosado em alguns lugares necróticos e tal, e a disfunção do surfactante deve ser aí. Por isso que você vê uma coisa, um passinho para frente. É isso, professora. Obrigada. Legal, legal. Realmente, porque são pacientes que eu estou vendo na UTI, né? Então, talvez eles estejam já mais evoluídos. Bom, em relação a gente avaliar a parte de critérios de gravidade, bom, acho que vou tentar ser prática, né? Um paciente chega como esse que falou e quando que você determina se você vai internar ou não, tá? Ou até mesmo, quando que você determina que você vai coletar exames, né? Se você está na emergência ou se o paciente te fala por telemedicina, quando que você vai mandar ele para um pronto-socorro? Por quê? A gente acaba levando o pronto-socorro, ficando muito tempo no pronto-socorro, ele pode acabar se contaminando se ele não tiver, obviamente. Então, a gente tem usado muita clínica para isso, tá? Inicialmente. Então, determinar quem vai ficar no pronto-socorro para ver mais exames, baseado basicamente em desconforto respiratório e saturação, tá? Pacientes com uma saturação abaixo de 93% em ar ambiente, ou que já tem algum grau de taquipneia, de desconforto, de uso de musculatura, a gente tem indicado internar independente de resultados de exame. Tá? Mas se você ficou na dúvida, se esse paciente está aí no limbo, talvez ele sature, chegue abaixo de 93 quando ele vai fazer um esforço, mas em repouso ele não está tão cansado assim, mas se ele faz um esforço maior ele diz que cansa, aí você pode realmente usar exames complementares para te ajudar. O que a gente tem de exames que parecem estar associados a um pior prognóstico é linfopenia, aumento de troponina, dímero, DHL, PCR, alterações hepáticas, renais, mas esses fatores, esses exames que a gente colhe para ver, tentar pensar se esse cara é um cara mais grave, se esse paciente é mais grave, não são o que vão indicar para a gente internar, o que vai indicar é a clínica mesmo, tá? A clínica somado também aí aos fatores de risco que esse paciente tem. Se esse paciente tem fatores de risco para gravidade, ou seja, comorbidades, tá? A idade e comorbidades. Que é aquilo que a gente já está vendo aí já na mídia para todo mundo. Eu costumo dizer que algumas coisas a minha mãe resolve só de assistir na TV, né? Então a gente já aprendeu que maior de 60 anos que tem doença, eles estão cansados, eles são de risco. Mas a gente tem que lembrar das outras coisas que não são tão óbvias, né? Os imunossuprimidos, que são imunossuprimidos pulmonares, né? Porque eles têm um DPOC, talvez eles tenham uma imunidade um pouco mais alterada, ou uma asma. E dos pacientes que têm aí doenças crônicas não tão clássicas. Para você mandar para a UTI, o que você pensaria? Se o paciente está precisando de altos fluxos de oxigênio, então aquele paciente está precisando de mais do que 6 litros por minuto de oxigênio, ou aquele paciente que está subindo muito rápido a necessidade de oxigênio, talvez esse seja um paciente que você possa mandar para uma SEMI para poder monitorizar mais frequentemente a oximetria, ou mandar para a UTI se você não tiver uma SEMI. E aí os clássicos, né? O paciente começa a ficar hipotenso, alterar nível de consciência, fazer um esforço ventilatório muito grande, tudo isso. Oligúria, lesões aí de órgãos-alvo, tá? Na prática, eu acho que é aquilo que a gente já está acostumado a fazer com pacientes. O pulo do gato é o paciente saturando 92%, um DPOC que chega exacerbado saturando 92%, a gente com frequência manda para casa, né? Esse paciente, se ele já está saturando menos que 93%, a gente já interna para a gente poder monitorizar a evolução dele, porque é uma doença estranha que lá pelo 10º dia pode ter uma fase hiperinflamatória e começar a piorar, que é exatamente isso que a Onara estava contando para a gente sobre a patologia. Não sei se alguém quer complementar alguma coisa. Eu quero contar uma coisa para vocês dois, para vocês três. A gente está vendo quadros mais graves em pacientes obesos, com IMC acima de 35. Talvez tenha a ver com a adipocina. Nesses pacientes eu também acendo uma luz vermelha e sempre fico de olho no dímero, que sobe mais rápido. Vocês têm visto isso? Eu tenho visto pacientes graves obesos. Nem necessariamente o dímero está muito alto, então não sei se é realmente só por isso. Muitas vezes eu acho que também tem um componente apenas de mecânica ventilatória, né? Já é um paciente que tem uma mecânica mais difícil, a hora que ele precisa recrutar mais esse pulmão, trabalhar com mais esforço, ele tem mais dificuldade por causa do abdômen. Tá bom. Eu achei ótimo essa... Comenta um pouco. Comenta um pouco, Fabrício. Eu achei ótimo esse comentário da Sâmia, né? Falou assim, você é eminentemente prática, eu acho que isso é muito importante, né, nesse momento, porque a gente... No fim das contas, nós temos uma série de variáveis prognósticas, Sâmia citou aí inúmeras, e inúmeros fatores que são associados a um risco pior de evolução, no caso das comorbidades, e
Mas, no fim das contas, o que define é o que nós estamos vendo na nossa frente, né? Então, é a característica clínica do indivíduo naquele momento. A doença, de fato, em alguns casos, pode se comportar de maneira bifásica. Os casos que vão mal, alguns deles têm esse comportamento, alguns evoluem muito rápido, mas outros têm essa característica bifásica. Mas esse não é um fator que, grosso modo, exija que a gente mantenha o paciente internado se houver algum elemento que possa eventualmente mostrar que ele tem a doença instalada, né? Então, o que vale mesmo é o que a gente está vendo ali na nossa frente. E eu acho que esse ponto de vista ele é muito importante porque acontece de tudo. Está acontecendo de tudo por aí. Então, eu já ouvi relatos, por exemplo, da equipe de saúde, uma pessoa estava de plantão junto com outra, e essa outra pessoa recebeu uma notícia que alguém que ela trabalhou em um plantão anterior tinha acabado de receber um diagnóstico de Covid-19. Essa pessoa estava assintomática no plantão, mas correu na tomografia, na radiologia, para fazer uma tomografia de tórax. Então, assim, infelizmente, esse cenário todo é muito convidativo para condutas aleatórias e como condutas eventualmente salvadoras, né? Eu preciso ver o que está acontecendo comigo para definir o que vai acontecer, o que eu tenho de fazer para resolver a minha vida. E, no fim das contas, eu acho que a gente tem que ser extremamente racional nesse cenário. Se o indivíduo tiver alguma manifestação de gravidade, todas essas que você citou, ótimo, infelizmente vai ter que ficar internado, mas está resolvida a questão. Se não, a ideia é ficar em casa, de fato, né? Esse é um ponto fundamental. Esse caso que a senhora, que foi perguntado, né? É um paciente que não tem, né, saturando 99% de frequência respiratória absolutamente normal, até um pouquinho menor do que o habitual, né? E a pergunta era a dor azitromicina de forma alguma, né? Então a ideia é ir para casa, água, comida, como a Sâmia comentou, e o ponto não é assim, vou esperar de saturar. Na maioria das vezes isso não vai acontecer. E se eventualmente acontecer, o indivíduo obviamente estará monitorizado, né, mesmo em domicílio, e voltará a procurar o suporte em saúde. Um pontinho só final em relação a essa questão dos exames. A gente tem de fato vários marcadores. A tomografia com cometimento maior que 50% é um marcador que se associa mal ao prognóstico, todos esses elementos que Sâmia citou, o dímero D, PCR, enfim, tudo isso que foi comentado. No entanto, eu acho que nessa avaliação inicial, independente do que existe em qualquer guideline, qualquer orientação, essa avaliação ela tem que considerar basicamente o que pode mudar a conduta. Eu acho que esse é um ponto muito valioso, porque é muito legal ver PCR, procalcitonina, ferritina, DHL, é muito legal a gente ter esses dados à nossa disposição, mas é muito importante que a gente saiba o que fazer dependendo do que a gente tiver nos próximos dias. O dímero D está subindo, mas o DHL está caindo e o paciente está bem. E aí, como é que resolve essa equação? A ferritina está alta, isso muda a conduta? Eu acho que esse é um elemento muito importante porque nós estamos num cenário caótico de falta de recursos. Um dímero D para o serviço público não é de graça. Um dímero D custa em média de R$40 a R$60. Um hemograma custa R$5, né? Então a gente está num cenário que todo mundo pedindo doações e a gente assim, tem que ser extremamente racional, né? A tomografia, muito importante para o diagnóstico diferencial, muito importante. O paciente chega, a minha pergunta não é tem Covid, a pergunta é tem pneumonia, tem tromboembolia de pulmão, é um pneumotórax? Então é muito importante o exame de imagem, principalmente para o diagnóstico diferencial. Ajuda a avaliar a gravidade? Ajuda. Pode ser útil até na definição de quem pode se beneficiar de corticoide mais adiante? Pode, né? Mas o elemento fundamental é o diagnóstico diferencial. A conduta dificilmente vai ser modificada nesse cenário, e aí eu acho sensacional essa visão de Sâmia de eu vou definir baseado no que está na minha frente, né? Dependendo do comportamento clínico do paciente, eu defino para onde ele vai, se vai para casa ou se fica no hospital. Só complementar uma coisinha, que eu acho que, além de você olhar o paciente, é importante entender esse espectro bimodal que pode acontecer, porque tem muito paciente que recebe alta, porque tá ótimo, ou passa no pronto-socorro e ele tá ali limítrofe, mas ele vai tá entrando naquele período ali de piora, né? A gente tem visto isso também em paciente entubado, que é entubado muito precoce, mas ele ainda tá na fase de piora, né? Nós realmente não temos marcadores laboratoriais ainda que garantam pra gente quem vai com certeza piorar ou não, né? A gente pode usar quando a gente tem disponível, mas com certeza pensando em recursos, mas eu acho que
a gente já sabe mais ou menos essas possibilidades da evolução da doença. A gente já tem algumas coortes mostrando para a gente sobre sintomas e evolução clínica. Então, isso ajuda a gente, tá vendo aquele doente, tentar pensar. O dia que começa os sintomas é essencial, é o D tanto de sintomas, né? Então, se ele está no D7, D8, e ele está começando a piorar, esse cara precisa de uma monitorização mais atenta. Isso, eu concordo totalmente. Concordo totalmente com a Sâmia. E às vezes o dímero D, ele demora, tem um delay, tem um atraso para o dímero D começar a subir como fator prognóstico. Então, o importante é você cruzar data de sintomas e prestar atenção do 7º ao 11º, que é o pior, com piora da oxigenação. Essa é a hora de agir, né? Bom, tem algumas perguntas aqui que eu vou até acho que me atrever a responder, que é a respeito da Anitta e da ivermectina, né? A gente só tem dados de in vitro, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, mas a gente, assim, aparentemente, pelas perguntas, tem alguns médicos até utilizando, mas a gente não tem, da mesma forma que com todos os outros medicamentos, a gente não tem nenhuma evidência clínica e a posição da sociedade é pelo não uso dessas medicações, né? Eu acho que é muito importante, tem a ivermectina tem atividade in vitro contra o vírus da dengue, né? Então, assim, a gente não usa na dengue, e dengue hemorrágica mata muito também, né? E a gente não tenta usar naquele cenário porque tem atividade in vitro contra o vírus da dengue. Eu acho que esse é um ponto, mais uma vez, essa questão filosófica toda que envolve o cenário individual, acho que é muito complexa. Acho que a gente confunde os conceitos da epidemia, da pandemia, sistêmico com individual. Na hora que o indivíduo fica doente, ele vira um doente como é o indivíduo com sepse, como é o indivíduo com dengue hemorrágica, como é o indivíduo com fase crítica de febre amarela. E as nossas ações para aquela pessoa têm que ser as mesmas, como se ele tivesse qualquer outra dessas doenças. Então, da mesma forma como a gente não recorre a essas medidas nesses cenários esdrúxulos, extremos, como na sepse, que mata mais, o paciente com sepse, com choque séptico na UTI, morre mais do que o paciente com Covid grave. Da mesma forma como a gente não busca essas medidas habitualmente, né, pelo princípio da equidade do raciocínio clínico, a gente tem que pensar bem, né, no direcionamento dessas medidas para os pacientes com Covid. Lembrando sempre que existe a possibilidade de efeitos adversos com todos esses fármacos no indivíduo grave, que tem muitas vezes lesão renal, distúrbio eletrolítico importante, insuficiência hepática associada à disfunção hepática. Então, eu acho muito complexo. Eu acho que todas essas definições elas têm que ser tomadas com muito critério e uma avaliação individualizada e com muita crítica, sempre. Acho que isso é extremamente importante, né? Eu ouvi um seminário da Sociedade Europeia e americana e da TS, e o Dr. Tobias Welch deixa claro que a polifarmacia, você usar um monte de remédio para tentar de tudo para curar o paciente, é a pior coisa que você faz, né? Então nós precisamos ser bem cuidadosos. Então, para a gente pontuar especificamente um item que está sendo bastante perguntado e que eu vou querer ouvir a opinião dos três, e vamos deixar a Eunara falar primeiro, é a respeito da anticoagulação. Então, isso é um ponto que está aqui pipocando de um número grande de perguntas, né? Eu peço desculpa às pessoas que eu não estou nomeando, mas a gente está com mais de 1.300, quase 1.350 pessoas logadas, e eu não dou conta. Então, mas eu estou tentando dar assuntos. Então, a anticoagulação, o momento, as indicações, eu acho que agora você poderia falar um pouco, depois a Sâmia faz um comentário, o Fabrício também, porque eu acho que é um assunto do momento, né? É um assunto bastante importante. Pois não, professora. Então, o que a gente está entendendo e a gente está aprendendo a cada dia com essa doença, acho que os colegas me concordam comigo, a gente aprende todo dia uma coisa, é o seguinte: primeiro, eu estou entendendo agora que essa doença realmente, como a Sâmia falou, é espectral. Esses pacientes que pioram e que formam os microtrombos, eles estão nas porcentagens de 10 a 15% dos pacientes, aqueles pacientes graves. Os outros 85% vão ter uma doença leve, sem a formação dos microtrombos. Então, a gente está falando daquele paciente que depois do 7º dia começa a dessaturar. Do 7º ao 11º, ele começa a dessaturar, ele começa a fazer hipoxemia, ele vem, às vezes você não tem um marcador que te fale que ele está piorando. Nessa hora, e agora a gente vai começar um prospectivo disso,
eu acredito que seja a hora de agir com a anticoagulação profilática dobrada, que a gente fala, que é 40 miligramas de Clexane 2 vezes ao dia nesse paciente, monitorando o dímero D, porque em alguns casos, a Sâmia falou de um paciente que ela viu com 100 mil, eu já vi paciente com 20 mil de dímero D. Nesses casos, a gente tem que considerar talvez 1 miligrama por quilo 2 vezes por dia de enoxaparina nesse paciente, se ele estiver hemodinamicamente estável. E esse paciente vai ficar internado porque a piora é abrupta, se ele estiver fazendo a microtrombose, e aí ele vai ficar monitorizado 24, 48 horas, monitorizar o dímero D, se ele melhorar e não for para o ventilador, que a gente está observando isso em alguns casos, em muitos casos, a gente vai mantê-lo no hospital mais 1 ou 2 dias depois da melhora e ele vai embora para casa, se Deus quiser. Aí, agora, esse é um cenário. O outro cenário é o cenário do paciente na UTI, aquele que a Sâmia falou que chega mais tardiamente, já com disfunção orgânica, que está lá internado na UTI, em diálise às vezes. Nesse cenário, a gente tem visto alguns pacientes com acroisquemia, isquemia das extremidades, fazendo microtrombos na extremidade, no dedão, nos dedos da mão. Inclusive, eles têm aquele quadro, quando eles estão antes de ir para a UTI, um quadro de dor no corpo muito grande, parece uma crise falciforme, e o Amaro, nosso colega da patologia, achou alguns microtrombos na derme, como se fosse uma crise mesmo de isquemia, uma dor que só melhora com opiáceo, né? Nessa situação, ele já vai ter instabilidade hemodinâmica, a gente não consegue estabilizar o quadro da CIVD trombótica, essa é uma CIVD trombótica, não é a CIVD que sangra, eles têm um fibrinogênio alto, permanentemente alto, eles têm pouca plaquetopenia, eles são hipertrombóticos. Nessa situação, a gente vai ter que entrar com heparina intravenosa contínua para se manter um TTPA em torno de 1,5 a 2, como se fosse um cabo de guerra tentando frear o processo de hipercoagulabilidade. Se você observar algum fator trombótico nesse paciente, ou se ele explodiu o dímero nesse jeito que a Sâmia falou, 100 mil, nessa hora você anda um passinho a mais para o TTPA ficar próximo de 2 e segura o cabo de guerra e vai soltando à medida que o paciente vai melhorando. A gente observou melhora da oxigenação desses pacientes e da função renal, esses mais graves, significante a partir de 48 horas, mais ou menos, do início da terapêutica, e depois você vai levando. Nesse cenário da UTI, o que você tem junto são as outras coisas que eu falei, a fibrogênese começando, ele já está entrando no 11º e tal, as infecções secundárias no tecido desvitalizado, que você vai ter que cobrir, catéteres, é o standard of care, aí que a professora falou muito bem, que é o cuidado geral do paciente. Não adianta você anticoagular e deixar o paciente lá, ele vai ter que ter um cuidado de ventilação mecânica protetor, uma reposição volêmica, e é importante que eles não fiquem com balanço hídrico negativo, porque a gente acredita que a história está acontecendo na microcirculação e o glicocálix endotelial, que é altamente higroscópico, ele absorve água, ele está totalmente machucado pelos neutrófilos que estão entrando lá. E na hora que você desidrata esse paciente, esse glicocálix murcha e você vai fazer mais colapso de microcirculação. Então, manter o paciente com balanço mais 300, mais 500 nessa situação crítica e segurando o cabo de guerra, a gente vai olhando o dímero, vai olhando, em geral, se a plaqueta começa a cair, quando você entra com essa heparina, ela começa a subir. Isso é um sinal de que ele está saindo da CIVD trombótica. Atenção, a gente teve um só paciente com plaquetopenia induzida pela heparina. Nesse paciente, a gente teve que trocar para fondaparinux e aí deu tudo certo. Então, atenção nesses casos aí. Não sei se respondi, professor. Eu acho que sim, entendi. Que, assim, uma pergunta para você que tem aparecido aqui também é com respeito à profilaxia. Internou profilaxia para todo mundo. Para todo mundo, profilaxia clássica, e aí se ele começa a desaturar, a gente chama profilaxia dobrada, né? Na verdade, é dose de meio miligrama por quilo, dividido em 2 vezes. Tem efeito trombótico, você passa para a paralisação IV para 1,5 até 2. Sâmia? Eu queria fazer 2 perguntas para a Onara. Pois não. Primeiro, por que vocês acham que a dose profilática habitual não seria suficiente? Isso mesmo. Na maioria dos pacientes, ela é. Mas nesse paciente que começa a dessaturar, ele é esse negócio do cabo de guerra aí.
Aliás, hoje eu vi um guideline, hoje não, foi semana passada, da Cornell, eles estão fazendo muito parecido com a gente lá em Nova York, que o pessoal está começando a acordar. Nessa situação que ele começa a desaturar, você tem que aumentar um pouquinho a heparina. E isso você vai tateando pelo dímero. Às vezes o dímero não sobe na hora, ele demora umas 24 horas e dá uma estourada. Aí é mais uma coisa que você colocou. A gente está começando a ver. O que eu quero, o meu sonho é fazer heparan-sulfato circulante, para ver a hora da lesão do glicocálix. E aí você vai se modulando por isso. Então, você acha que, assim, você usar... Porque, assim, o que eu estou imaginando? O paciente vai internar sempre quando ele estiver desaturando. Ele vai estar abaixo ali de 93%, certo? Você usar uma dose habitual, tudo bem, sei lá, um paciente de 60 quilos, você vai usar 40 miligramas de enoxaparina, né? Não é suficiente para segurar esses eventos? Não. A gente já viu o paciente progredir nessa situação. Isso é por causa da disfunção do glicocálix mesmo. É ali na microsituação que a coisa está acontecendo. E o heparan-sulfato, que é o principal protoglicano, que é o estrutural do glicocálix, ele é muito modulado pela heparina. E por isso também não adianta anticoagulante oral. Não adianta. Ele não consegue fazer. A gente teve um paciente, olha que interessante, o cara era cardiopata com FA, tomava Eliquis. Ele começou a entrar na insuficiência respiratória, só que o dímero dele não subiu. Olha só que interessante. Só que ele começou a fazer a piora da tomografia e a hipoxemia. E aí a gente segurou ele na heparina. Esse precisou só de enoxaparina, não precisou de heparina endovenosa, a gente foi segurando, foi mais lento. Mas é intrincada essa fisiopatologia. A gente sabe o que é da lâmina, mas a gente precisa de eletrônica, umas outras coisas, para entender o que está acontecendo lá dentro. Assim. E eu tenho outra pergunta. Você falou sobre... Qual que é o nome bonito? Que você falou sobre a isquemia de... das extremidades. É chique. Das extremidades, né? A gente vê isso muito em paciente com choque séptico em UTI, né? Ou choques em geral, né? Por que isso não é simplesmente pelo paciente chocado? Você falou que isso acontece com frequência no paciente chocado. Exato. No paciente chocado, ou que está com alta dose de noradrenalina, em geral, você vê uma coisa mais uniforme, né? Você vê, por exemplo, os dedinhos da mão, tem uns 2 ou 3, alguma coisa assim. Nesse daí é um episódio... essa paciente que me deu eu vi muito aí na época do oxigenador de bolha lá na REC, que tinha esses casos aí que faziam essas CIVDs trombóticas. Essa paciente que me deu essa impressão aí de ser uma microtrombose, ela estava piorando rapidamente, foi para o tubo, a gente intubou, a complacência boa, ela com uma hipoxemia com 80%, 90% de FI, e na minha cara ela fez um dedão roxo, assim, o hálux dela ficou roxo, só o hálux. Se você olhar o resto do corpo, às vezes você não vê livedo, você não vê nada, e ela estava hemodinamicamente estável, ela não estava chocada. Ela tinha sido sedada e estava entrando numa norzinha para sedação, sabe aquelas coisas? E aí o dedão dela ficou roxo. É uma coisa abrupta em algum pedaço do corpo. É diferente da isquemia do chocado ou da meningococcemia, né? Que é a CIVD hemorrágica, que é diferente, com plaquetopenia. E aí você vai vendo essas coisas acontecerem. Agora, a minha opinião, então, que você tinha pedido, né? Eu acho que assim, essa patologia é essencial para a gente entender o que está acontecendo com essa doença. Eu acho que a gente tem por aí um caminho fantástico. Eu só tenho medo que muita coisa ainda está crua, né? Vocês já estão desenvolvendo um ensaio clínico lindo, né? Para comprovar tudo isso. Porque muitas vezes a gente vê a patologia e aí a hora que a gente coloca uma droga baseada num racional maravilhoso, não é bem isso. Né? Então, ainda bem que o ensaio clínico já está aí caminhando, né? Porque apesar de você ter me contado uma vez que você não viu sangramentos, eu tenho um pouco de medo ainda. Eu não estou anticoagulando todo mundo, eu tenho um pouco de medo disso ainda, porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo ainda. É tudo muito novo, a gente está aprendendo todo dia, né? E é natural. E sabe a hora perigosa de sangrar? É a hora, se você anticoagular ele naquela fase que ele já necrosou a parede do vaso. E aí ele tá trombosado, mas tem necrose. Esse cara vai sangrar. Por isso que tem um timing que a gente acredita que é precoce, é na primeira dessaturação. É isso, é o timing. A doença vai avançando ou não. Bom, então eu acho que, resumindo aí, eu vou deixar o Fabrício colocar a opinião dele, mas a gente tem, assim, nós ainda estamos,
eu fico muito feliz de saber que está tendo realmente um trial clínico, né, que vai se desenvolver, que a gente vai ter respostas mais adequadas, que a anticoagulação é uma ferramenta que pode ajudar, mas que a gente precisa realmente estar com o paciente com todos os cuidados estabelecidos e precisamos fazer isso no momento certo, né? Então, acho que essa é um resumo, obviamente que a gente tem aí muitas coisas. Eu queria que o Fabrício comentasse um pouquinho a respeito, porque é um assunto polêmico mesmo. Acho que o Fabrício trabalha com hipertensão pulmonar, está acostumado aí com anticoagulação também, então eu gostaria de ouvi-lo falar um pouquinho sobre isso, que é um assunto palpitante. A gente já tinha conversado um pouco sobre isso até, e eu sou um entusiasta da anticoagulação de uma forma geral, né? Eu conversei até com ela, a gente conversou antes, e os primeiros dados, né, sugeriam, quando a gente via muita hipoxemia com a complacência relativamente normal, isso chamou muita atenção, né? A gente sempre pensando no polo SARA, mas estranho essa complacência preservada, e a hipótese vascular havia muito, era uma possibilidade de ser considerada. E assim, eu acho que todos nós estamos muito esperançosos de que a gente tenha respostas positivas nesse cenário, e essa alegria de Eunara falando é muito, assim, contagiante, né? E não é à toa, porque assim, as pecinhas do quebra-cabeça vão se juntando, né, de forma muito clara. Eu acho que existe um dado muito relevante em tudo que a Eunara falou, quando a gente contrasta as evidências, o que se tem até agora dentro da anticoagulação, com qualquer outro fármaco que a gente discutiu, que é a plausibilidade biológica. Assim, o que está sendo feito nesse cenário, nesse estudo específico, a ideia foi construída de uma forma diferente. A gente simplesmente não pegou um fármaco que tem atividade in vitro e vamos testar e ver o que acontece. Isso muda um pouquinho até as nossas expectativas, né? As expectativas são muito boas. Mas até reforçando um pouco o que já foi comentado, eu acho que a gente precisa esperar um pouco para, de fato, implementar isso na rotina, né? Nós temos mais de 1.000 pessoas aqui acompanhando, eu acho que isso é um ponto muito crítico. A gente torce muito, eu acredito muito na hipótese, mas é uma hipótese. E é uma hipótese que precisa ser testada outras vezes também, né? E certamente, se a gente tiver um dado bem robusto agora, isso já vai ajudar bastante. Mas nós não temos nenhuma recomendação hoje precisa, Eunara pode comentar depois também sobre isso, mas em relação a isso, exceto anticoagulação profilática para os pacientes internados, né? Então, isso a gente não discute, a regrinha básica do Dr. Kyle Kieran de anticoagulação profilática é para todos, salvo exceções, né? E essa entra na regrinha da Covid. E aí tem vários aspectos dentro, quando a gente conversa isso, que podem preocupar um pouco, né? Uma é de, eventualmente, as pessoas saírem correndo à farmácia para comprar enoxaparina. Isso é uma. Outra é pior, é comprar NOAC, né, por conta desse cenário. Então, é legal até todo o arrazoado que a Nara apresentou, né, que vem aquela coisa do efeito anti-inflamatório que os médicos antigos falavam tanto da heparina, né, em relação com o glicocálise. Isso é muito legal. A gente falava, esse pessoal tem efeito anti-inflamatório? Como assim, né? Enfim, mas isso é muito legal. E com os NOACs, a gente, além da restrição, da limitação de uso em pacientes graves por uma série de questões, de absorção e tal, o arrazoado acaba não sendo o mesmo. Tem até um aspecto interessante, tu comentaste sobre um paciente que usava o Eliquis. Eu acho que é assim, importante, quem tiver paciente usando NOAC, é para continuar usando NOAC por enquanto. Né? Não tem recomendação nenhuma de se modificar, pelo contrário, existe um movimento até sugerindo que os pacientes que usem varfarina façam transição para NOAC, para evitar dele ter que sair de casa, fazer controle terapêutico, visitas ao médico, enfim. Então, acho que esse é um ponto importante que vem dentro dessa ideia toda, e acho que a gente torce muito, o arrazoado é muito bom, e é prata da casa, né, mais ainda, mas eu acho que a gente tem que deixar claro até para as pessoas que a gente não tem essa recomendação precisa, né, a gente coagulação, mesmo nesses cenários em que, enfim, decisão individualizada, óbvio, né, sempre, mas essa recomendação em larga escala a gente ainda não tem, né, Eunara?
Isso mesmo. E o medo é esse, tem algum leigo que está assistindo, assim, e vai comprar, não comprem, se tiver algum leigo assistindo, não comprem anticoagulantes e se automediquem. Isso é uma terapêutica para ser feita dentro do hospital. O paciente que não está em estado de hipercoagulação pode ter sangramento grave, inclusive cerebral, e morrer. Então, não é para ficar usando sozinho esse negócio, de jeito nenhum. Acho que é extremamente importante que a gente coloque essas limitações, né? E aqui algumas questões várias que estão colocadas aqui, por quanto tempo que a gente mantém, eu entendi que vai se manter até o paciente ter alta e depois acabou, né? Porque é um fenômeno que aconteceu ali. Ou depois da alta, ou mantém um tempinho. Mantém mais um tempinho. Uns 14. Quanto tempo? 2 a 3 semanas após a alta, monitorizando com os níveis de dímero D até eles ficarem próximos do normal de novo. Isso às vezes vai diminuir. E aí você pode manter a profilaxia dobrada durante uns 14 dias, depois passa para uma vez ao dia e vai acompanhando devagarinho. Porque esse estado pró-trombótico, ele perpetua depois da alta, por 2 a 3 semanas, às vezes mais, dependendo do caso. Eu acho que tu vai ter um trabalho maior aí, viu, Nara? Que depois, confirmando a primeira hipótese, essa coisa de quanto tempo manter vai ser um outro trabalho. Vai ser muito de tirar. Estragou, né? Depende de quanto, porque é o tempo de refazer, né? Pois é. Mas o racional a gente precisa provar, né? Saber exatamente isso. Exatamente. Né? Esse detalhe que... O racional é a Nara, ela é muito empolgante com isso, dá vontade de estar prescrevendo para todo mundo. A primeira aula que eu assisti dela, eu falei, eu vou prescrever para todo mundo heparina. Não, calma. Acho que a gente tem uma eu acho que ficou bem claro que a gente tem realmente que ter cuidado, que tem cenários que a gente vai ter que usar. E que precisa de bom senso, e que a gente precisa desses resultados aí, Ionara, o mais rápido possível, para a gente poder ter mais segurança em prescrever, né? Então, acho que realmente foi extremamente rica a discussão. Eu acho que é um assunto que precisava ser discutido, acho que não tinha como a gente fugir dele, ele é um assunto do momento e a gente precisa aprender sobre ele, né? Nós vamos voltar um pouquinho para a Terra agora, né? Para a Terra das pessoas normais, aqui das pessoas que estão trabalhando lá na ponta, que estão com dificuldades grandes aí. Então, uma das perguntas, eu só quero esclarecer que nós já estamos com 1h02 de evento, nós temos mais alguns minutos. Temos 1.325 pessoas logadas, 325 cidades logadas, temos 150 questões, depois eu vou repartir com vocês se eu não souber responder, porque nós vamos responder um a um todos os que colocaram aqui. Mas tem duas questões aqui, que tem um dos eventos que vai falar exclusivamente de ventilação mecânica, que vai ser não o próximo, o seguinte, então vai ter tudo sobre ventilação mecânica, a discussão vai ser sobre isso. O da próxima semana vai ser sobre procedimentos em pacientes com Covid, como broncoscopia, intubação, todos esses itens, então acho que isso vai ser coberto lá. Mas tem algumas coisas aqui que eu achei importante, porque a pergunta veio aqui, a Natália, do Distrito Federal de Sobradinho, ela está muito preocupada porque ela acha que vai ocorrer um momento aí, em algumas cidades, como já está acontecendo, de faltar leitos, né? E se você pode mandar o paciente para casa com hipoxemia, com oxigênio domiciliar. E a outra coisa é sobre o uso, até quando a gente está autorizado a usar a VNI. Então, eu vou pedir para a Sâmia responder para a gente, por favor. Bom, em relação à primeira pergunta sobre tentar segurar o paciente mais hipoxêmico em casa, tem um bom motivo pelo qual eu dou alta para um paciente DPOC exacerbado com 92 de saturação, 91 de saturação às vezes, mas eu não vou dar para esse paciente, que é exatamente esse fato dessa piora que pode acontecer, que não é o habitual nessas infecções que a gente está acostumado a lidar. Essa piora aí que começa a partir do 7º para o 11º dia. Então, a nossa preocupação em deixar o paciente em casa é essa. Além do que,
é um paciente que está restrito à casa, muitas vezes restrito a um cômodo, né? Porque ele está em isolamento, distanciamento, porque ele está positivo. E ele vai andar muito pouco, né? Ele vai fazer muito pouco esforço. Então, muitas vezes, ele não vai sentir a dispneia piorando, e a hora que ele piorar, realmente já vai ser mais dramático. Então, ainda recomendo que o melhor é realmente, se o paciente já chegou numa saturação aí, em torno de 93, que ele seja avaliado para internação. A outra pergunta sobre VNI. A VNI, quanto tempo você pode fazer? Até quando você pode, digamos, esticar a VNI aí no cabo de guerra aí para não entubar o paciente? Bom, VNI, eu sempre repito que eu aprendi com o professor Carlos, né? A gente tem que fazer um teste de VNI, né? Você coloca a VNI e observa, olhando para o paciente, você não vai tomar um café e ver se ele responde em 30 minutos a 1 hora. E aí você vê se ele respondeu clinicamente, né? Se o paciente respondeu, não tem limite para você manter ele, tá? Você pode tentar manter ele mais tempo, não está escrito em lugar nenhum quanto tempo manter ou não. Para SAR, a gente já manteve muitas vezes paciente 24 horas em VNI para tentar postergar ou evitar uma intubação e com sucesso. Você vai ter que ir sentindo. Agora, o importante é, se esse paciente está muito limítrofe, não adianta ficar insistindo. Então, se é um paciente que se a VNI escorregar por 3 segundos e começar um vazamento maior, ele vai desaturar rapidamente, é complicado. Se é uma VNI que o paciente, a hora que eles forem dar banho no leito, se ela escapar, esse paciente, porque tem alguns pacientes que assim, eles estão indo uma carinha ótima, mas eles fazem um esforçozinho, a saturação cai para 70, 60 no monitor. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, se você achou que seu paciente respondeu bem, você pode tentar mantê-lo por mais tempo, sem problema nenhum, tá? Sempre monitorizando de perto. Não sei se a Eonara tem alguma opinião diferente em relação à VNI. Acho que tá certinho. E eu também faço do mesmo jeito. E eu queria saber de você, se você tem a experiência com o catéter de alto fluxo, o OptiFlow, se vocês estão usando lá, quem tem isso, que a gente está tendo uma experiência boa também em alguns pacientes. Então, conte. Infelizmente, o hospital público ainda não está fácil para conseguir um catéter de alto fluxo. Quem tiver aquele OptiFlow, catéter de alto fluxo, também às vezes é um pouco mais, em geral, é mais confortável para o paciente. A gente está tendo também boas respostas aí com ele, enquanto ele aguarda essa melhora da medicação que você escolher para usar, né? Legal. Fique de olho, como disse a Sâmia. Do ponto de vista de tratamento, a gente tem aqui uma série de questões, mas eu estou tentando resumir aqui algumas coisas, mas eu vou fazer um resumo bem rápido e vocês me corrijam se eu estiver errada. A gente não tem nenhum medicamento testado e comprovado com eficácia segura para a gente usar, então a maioria desses medicamentos são todos em uso in vitro, com inibição in vitro, não tem nenhum estudo com inibição em estudo randomizado, com dados clínicos, então a gente não deve usar. Tem algumas perguntas aqui, se o paciente quiser usar, eu acho que aí é difícil, né? A gente vai ter que ser uma relação médico-paciente bastante firme, ele tem que assinar um termo de consentimento que ele está ciente de tudo que ele vai, todos os atos. Se eu fosse prescrever, ele teria que assinar um termo de consentimento que eu expliquei para ele todos os malefícios que ele pode estar acontecendo com qualquer uma dessas medicações. Até com a heparina, ele vai ter que assinar, porque, na verdade, é um procedimento que não é um procedimento padrão para esses pacientes, né? Então, acho que o uso do anticoagulante, quando é necessário, é dado e funciona. Nesse momento, a indicação é persistir por alguns dias e não se deve usar os anticoagulantes orais nesses pacientes. Então, acho que tudo isso... Não sei se vocês querem fazer algum tipo de comentário a respeito disso. É isso mesmo. Acho que é um resumo para a gente... anticoagulação profilática, né? Que eu acho que a gente está esperando as evidências mas a profilática, isso. Eu acho que a gente conversou aqui antes da gente começar, que a nossa linha dos 4 acaba sendo, por ser pneumos, talvez, em persistir muito nesse caminho que está ligado com a patologia, né? Da inflamação e da parte de trombose, seguir a investigação por ali, né? A gente ainda tem muito caminho, mas vamos ver.
Eu acho que isso foi bastante discutido no primeiro debate, mas só para ficar bastante claro, no primeiro debate isso foi discutido, e para mim ficou claro, mas eu acho que agora talvez até algumas pessoas que estão perguntando a respeito do acompanhamento por tomografia desses pacientes. Se vocês fazem esse acompanhamento com que periodicidade, ou só se mudar o quadro clínico. Se o paciente estiver estável clinicamente, você não fica repetindo a tomografia, porque vai ter a contaminação do técnico, a mudança dos doentes de lugar. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, porque tem algumas perguntas nesse sentido. Pode falar. Eu habitualmente não recomendo a repetição da tomografia rotineiramente, porque o meu ponto é muito simples em relação a isso. Eu sou um crítico ferrenho aos exames de solicitação aleatória. Eu acho que nesse cenário que a gente vive, nos cenários habituais, inclusive, quanto menos exame, melhor sempre. E, salvo as situações em que o paciente tiver alguma mudança na evolução clínica, em que exista dúvida sobre uma conduta a ser instituída, eu não acho que a tomografia ajude. Eu acho que monitorizar a tomografia tem o potencial de trazer dúvidas e de não trazer soluções, né? A gente não tem nenhuma evidência no momento de que qualquer modificação de padrão tomográfico dissociado da clínica seja um indicador de mudança de conduta nesse cenário. Então, acho que quanto menos intervenções dentro desses pacientes, lembrando, né, do suporte otimizado, a gente precisa fazer o que de fato faz a diferença, diminuir o máximo de contato possível, e o contato que existir é um contato que seja essencial para o paciente. Eu acho que nesse cenário essa discussão da tomografia é uma discussão muito importante, e eu acho que ela só se faz necessária se houver dúvida diagnóstica na evolução por conta de alguma modificação do curso clínico. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Vai falar. A gente está tendo mais ou menos, não sei vocês aí, uns 30%, 40% de falsos negativos do PCR. E às vezes a tomo ajuda a gente nessa hora. Fala, será que é Covid ou não? E está na dúvida, o paciente está mais grave, a tomo nessa hora ajuda primeira, depois não precisa fazer seguimento, segue clinicamente, pronto, só mesmo se tiver uma mudança, como disse o Fabrício. Eu acho que se o paciente estiver grave, ele vai ter que fazer a tomografia de todo jeito, né? Só para, assim, se a pessoa fez o teste, tinha síndrome gripal, fez o teste e foi negativo primeiro, a gente pode discutir a questão de isolamento, enfim, ela vai para casa. Mas se ele for ficar internado, independente do teste ser positivo ou negativo, o exame de imagem vai ser importante, porque a síndrome respiratória aguda grave é importante para o diagnóstico diferencial, né? Então, eu só prefiro eu concordo, eu só prefiro alinhar diferente o raciocínio. Assim, eu vou fazer não porque o teste foi negativo e eu quero ver se é Covid, se trata mesmo da doença, né? Mas a tomografia seria importante porque ele não está bem e eu preciso fazer o diagnóstico diferencial, né? Eu concordo plenamente. Eu vou passar uma pergunta aqui que eu achei interessante, do Cláudio Frisson. Ele coloca um paciente com saturação menor que 93, tudo bem, internação, não tem jeito, mas um paciente que tem entre 95 e 97, que queixa-se de dispneia com MRC de 2 ou 3 aos esforços e que tem uma dessaturação no teste de esforço maior que 4 pontos. Se vocês têm se faz TC, o que acha desses pacientes que desatura ao esforço? Eu não sei. Um paciente sem doença prévia, né? Sem doença prévia. Eu entendi que sim. Eu acho que a gente usa a oximetria como um parâmetro de rastreio muitas vezes, até porque às vezes a gente pode ter uma dissociação da oximetria com a sensação de falta de ar do paciente. Mas um paciente que desatura no esforço, se não tem doença prévia, ele não é normal. Há alguma coisa, né, de alterado. A gente não recomenda fazer um teste de degrau no consultório nesse cenário para um atendimento, porque não faz sentido, o paciente não está bem. Mas a gasometria, com o cálculo do gradiente alvéolo arterial, muito provavelmente ajuda nesse cenário, né? A gente acaba, na dúvida, avaliando melhor a troca gasosa e identificando disfunção da unidade alvéolo capilar. Então, esse paciente que já foi visto que estava desaturando, certamente não está bem, precisa de diagnóstico diferencial e vai precisar ser monitorizado de fato. Esse é o paciente para complementar mesmo.
E acende a luz vermelha se ele estiver entre o 7º e o 11º dia da doença, porque ele vai piorar. Ele vai piorar. Então, esse paciente tem que ter contexto de que fase da doença ele está. Muito bom. Do ponto de vista, tem algumas perguntas aqui a respeito de outros fatores de risco, né? A Penha, lá de Fortaleza, nos pergunta sobre o tabagismo ou doença pulmonar crônica. E eu fiz uma revisão recente, depois vocês podem comentar um pouquinho, mas o tabagismo tem o problema lá da enzima, né? Mas, na verdade, você... É estranho, porque você tem 55% dos chineses que fumam, e quando você vai olhar nos trabalhos chineses, a prevalência de tabagismo é 2,5%, 1 e pouco por cento. Eu tenho a impressão de que não foi feito o diagnóstico, e DPOC é uma doença subdiagnosticada. Eu acho que é o mesmo problema, não sei o que vocês pensam disso. Concordo. Então, acho que essa da anticoagulação já foram todas. Eu acho que a maioria... Oi, pode falar. Nesse negócio do tabagismo, falar do narguilé, que os jovens, às vezes tem algum jovem escutando a gente, do narguilé, além de ser todo o que ele é de tabaco inalado, ainda você pode pegar o Covid do seu coleguinha que está fumando com você no narguilé. Então tem que ficar de olho nisso, né, também. Exatamente. E eu queria saber de vocês, assim, o que vocês consideram como critério importante para dar alta para esse paciente, uma vez que ele está internado. Eu acho que esse é um momento difícil de decisão. Então, o que vocês consideram? Eu acho que essa talvez seja uma das últimas perguntas que a gente vai abordar aqui. Manda ver, Sâmia. Pode começar. Fez uma carinha assim de que está empolgada. Manda ver. Bom, é realmente um momento muito difícil, né? Eu acho, de novo, primeiro, tem que pensar na história clínica que a gente já conhece, tá? Então, se o paciente está afebril há 48 horas, saturando bem, mas ele está no 5º dia e você está meio na dúvida, segura um pouquinho, não tem pressa, mas não tem pressa, né? Mas eu acho que os parâmetros que a gente acaba usando é febre, saturação, desconforto. Não dá para esperar todos aqueles marcadores que a gente coletou normalizarem completamente, mas pelo menos, né, a função renal ter melhorado, o PCR ter melhorado, tudo isso, né, as coisas estarem já em queda, né, o dímero está em queda, o DHL está em queda. Acho que seriam esses os parâmetros que eu acabo usando. O que você acha, Nora? Fala, Nora. Isso mesmo. E sempre isso aí que a Sâmia falou. Se ele está entrando no 7º dia e está bem, ele é uma bomba relógio. Então, fica de olho nessa fase. A fase da doença é tudo nessa história aí da alta. Eu acho que... A Nara ia falar, a Nara estava concluindo. Não, a tendência dos marcadores que a Sâmia falou. Ela falou perfeitamente, não vou repetir. Perfeito. Não, eu concordo com a visão com essa visão que a Sâmia apresentou. Acho que depende muito da fase da doença em que o indivíduo esteja. No entanto, eu acho que não existe, essa é uma resposta difícil, uma pergunta difícil, eu acho que não existe uma recomendação universal para esse cenário que a gente possa instituir para todos os pacientes. A gente existem muitos relatos de pacientes que foram para casa e tiveram que retornar, pacientes que foram retirados da ventilação mecânica e tiveram que ser entubados depois de 2 a 3 dias. Esses relatos existem, mas nós não sabemos como esses pacientes foram de fato avaliados no momento em que foi decidido pela alta, no momento que foi decidido pela interrupção do suporte ventilatório, enfim. Eu acho que, apesar da gente conhecer a dinâmica da evolução da doença, é um tanto quanto complexa essa decisão final, porque depende muito da situação clínica do paciente, de quão melhor ele está. Lembrando que foi um paciente que foi internado e que não estava bem. Se a melhora clínica foi significativa por 2 a 3 dias, independente da fase da evolução que ele esteja, o ensinamento básico da medicina, o paciente não segue o livro, né? Dependendo da fase da evolução, independente da fase da evolução, se o paciente passou 2 dias bem, 3 dias bem, acho que a gente pode considerar alta para casa, independente do momento em que ele esteja. Eu acho que é importante a gente lembrar que o paciente internado tem riscos. O paciente internado tem risco de infecção secundária, o paciente internado tem risco adicional de evento trombembólico, mesmo anticoagulado, e esse é um dado até interessante, né? Os estudos com NOACs
de 2 anos atrás, por exemplo, para mostrar que o paciente podia ir para casa anticoagulado e logo para casa com tromboembolia, usaram essa estratégia de mostrar que quando o paciente ficava no hospital para ser anticoagulado, eu quero observar o paciente, ver se vai ficar tudo bem, porque em 48 horas o paciente com TEP pode morrer. Esses estudos mostraram que o paciente sofria riscos de outros fatores dentro do hospital, da imobilidade, de infecção secundária. Então foi um dado a mais para convidar a gente a dar alta precoce. E eu acho que isso depende muito do que a gente sentiu de fato do paciente, acoplado com essa ideia da evolução, né, clínica, da fase da doença, que é importante, mas depende muito do que a gente esteja percebendo da evolução. Acho que esse prazo de 2 a 3 dias é importante. Dependendo de como esteja, eu consideraria alta, independente da fase, do número de dias. Né? Eu queria só falar um negocinho. Mesmo para ainda quem não vai anticoagular, nessa hora da alta, pensar na profilática por um tempinho estendido, porque esse paciente ele é protrombótico por um tempo mais grave. Eu lembro que eu fiquei muito chateada quando eu descobri esse negócio aí e acho que isso é importante. Aquele rapaz que foi para casa e voltou com um TEP maciço e morreu, um menino de 23 anos, e tem fatores genéticos associados também que a gente não sabe, tem uma variabilidade genética aí. A gente está vendo só a pontinha do iceberg. Então, atenção, para profilaxia de trombose, ainda 1 a 2 semanas depois da alta nesses pacientes que têm um status pró-trombótico. Eu tenho dúvidas sobre isso, eu acho que é o debate, eu tenho dúvidas sobre essa, eu não sei, eu acho que a gente precisa ver isso, porque assim, os pacientes cirúrgicos, né, os pacientes cirúrgicos são um prato cheio para esse cenário e a gente discute muito tempo de profilaxia após a alta. Se for oncológico, cirurgia ortopédica importante, a gente valoriza e deixa um tempo mais prolongado, os outros não, e os clínicos muito menos, é uma discussão eterna em relação a isso. Eu acho que é muito bom, todo arrazoado, mas eu acho que esse é um ponto complexo da gente cravar como uma conduta. Eu acho que é uma ideia interessante, pode ser que ele se beneficie mesmo, né? Mas eu acho que é um ponto que é outro, né? Para ti, Onara, mostrar isso para a gente para valer, né? Você vai ter que vai ter que provar tudo isso para a gente. Não dá para seguir pelo valor do dímero na alta, se vale a pena ou não, talvez. A questão é que a gente não usa isso como uma estratégia rotineira, né, em outros cenários. Eu acho que esse é um ponto da gente extrapolar o que a gente faz em outras situações em que o risco trombótico ele é pronunciado. E a gente não tem essa recomendação habitual nos pacientes clínicos de fazer esse segmento. Né? Veja que mesmo nos pacientes com tromboembolia pulmonar, a gente tem um estudo clássico publicado no New England há uns anos atrás, mostrando que a definição do tratamento a longo prazo podia ser feito com dímero D. A gente usa muito pouco isso na prática. A gente lança a mão de outras ideias e como a ideia hoje é que a anticoagulação é boa e mantém o máximo de tempo possível, né? Aí mesmo que a gente não usa tanto na embolia pulmonar. Então, acho que é um ponto a ser estudado, a ser definido, né, com mais clareza, mas ainda tem um outro detalhe, né, só para dar mais poder à tua hipótese até, o paciente quando vai para casa, ele ainda pode ficar um período de um mini isolamento domiciliar, né, então ele fica num quarto restrito às vezes, menos móvel, é um paciente diferente, né, então é possível que isso seja interessante para essa subpopulação, mas eu acho que tem essa interrogaçãozinha, né. Tá, acho que uma última questão antes da gente fazer o fechamento, e vocês falarem um pouquinho a respeito do fechamento, com relação ao catéter e a máscara de Venturi. Né? A gente tem um monte de lugar que não vai ter VNI ou outra possibilidade. Então, você dá preferência para o catéter ou para o Venturi nesses pacientes? Fala, Samia. Posso falar? Depende do... Quem quer falar? A Sandra vai falar. Depende do que eu estou pensando. Pode falar. Demais. Na verdade, quanto o paciente precisa de fluxo, na verdade, né? Então, o catéter de oxigênio, ele vai tolerar aí até 5 litros, né? Se o paciente já está chegando em 5 litros, no máximo, a gente dá aquela apertadinha, significa que talvez seja melhor você passar ele para uma Venturi, uma máscara reinalante, né? Mas o objetivo, na verdade, é você manter a saturação do paciente entre 92 e 95, vou chutar, tá? Evitar a hiperóxia, que hoje em dia em UTI a gente não gosta muito,
e evitar hipóxia realmente, qualquer coisa que possa aí levar a dano. É interessante isso, porque tem uma preocupação muito grande com a geração de aerossol, né, sempre, e ainda mais nesses cenários que a gente às vezes não tem, enfim, não tem como isolar os pacientes para valer, né, um cenário de guerra, um cenário extremo, e teve um estudo recente... Oi? Se a gente está falando em VNI, já não tem como, né? Mas tem um dado que foi publicado, se não me engano, há 10 dias atrás, não lembro exatamente, mas que mostrava, todos aqui viram certamente a diferença de geração de aerossol, até onde as gotículas chegavam, dependendo do cenário dos postes de oxigênio. E a VNI, né, que é uma preocupação muito grande, a Venturi, que sempre foi uma preocupação, será que gera mais? Não, a Venturi foi quem estava no grupo de que menos gerou aerossol, né? E acaba sendo segura nesse cenário, né? Isso eu acho que é importante porque tem essa preocupação sempre, né, da geração do aerossol. Bom, eu vou dar um minuto para cada um aí no final, para vocês fazerem as considerações finais sobre o evento. Nós estamos com 1.126 agora conectados, então nós terminamos acima dos 1.000 conectados aí. Eu acho que foi uma discussão muito boa. Eu acho que a maioria das questões, pelo que eu estou olhando aqui, eles foram respondidas, mas aquelas que não forem, eu vou encaminhar para vocês para responderem depois. Então, eu gostaria que vocês fizessem um fechamento com as coisas que vocês acham mais importantes no tratamento desses pacientes. Começamos pela Sâmia. Ok. Bom, o que eu acho mais importante no tratamento desses pacientes? Primeiro, evitar o pânico, né? Nós estamos todos preocupados, né? E hoje eu dei o exemplo, a gente estava conversando antes, tem pacientes que chegam para a gente dá aquela notícia ruim e prognóstico ruim, e ele sai por aí querendo comprar tudo que ele encontra na internet que pode fazer bem. A gente está nessa fase, né? A gente está preocupado e a gente está procurando qualquer coisa milagrosa que possa ajudar. Então, o pânico pode ser ruim. Se a gente começar a prescrever toda a lista de medicações aí que estão sendo estudadas, a gente vai de A a Z, né? E aí a gente vai ter muito problema. Segundo, fazer o básico, né? A gente não pode querer prescrever medicações que não estão bem documentadas, que são boas, sendo que a gente não está conseguindo dar um suporte de oxigênio adequado, a gente esquece de considerar VNI para esse paciente, a gente atrasa a intubação, a gente faz uma ventilação não protetora, tudo isso, tá? E terceiro, feito tudo isso, sem pânico e fazendo o básico bem feito, se você achar que seu paciente precisa de algo a mais, considere, tá? Estude bem e converse com o paciente, com a família dele, para pedir autorização e explique o risco e benefício. Eu acho que isso é muito importante, toda vez que a gente prescreve qualquer coisa que seja off-label, a gente discutir com o paciente, com a família, o risco e benefício, e antes de escolher. Muito bom. Eunara, um minutinho para completar, fechar. Eu queria falar também, nessa linha do pânico aí, que as pessoas que estão cuidando desses pacientes não descuidem de si mesmas, porque a gente, às vezes, no afã de ajudar, não usa os EPIs de modo correto e acaba se infectando. Isso é importante. Manter o paciente levemente balanço positivo, atenção aos fenômenos trombóticos e ao cuidado geral de suporte aí de excelência. Muito obrigada por terem me chamado aqui para falar, hein, professora. Fabrício? Eu queria agradecer novamente o convite e eu queria deixar uma mensagem um tanto quanto filosófica. No último Congresso Brasileiro, eu estava numa mesa que Turairma só estava lá sobre educação médica e uma das coisas que foi discutida lá era o modelo que a gente vinha usando dentro da educação médica, se discutiu sobre avaliações, enfim. E um ponto que para mim é muito problemático na educação médica como um todo é a falta de crítica. Nós não somos incentivados rotineiramente a ter crítica no dia a dia. E a pandemia tem mostrado isso para a gente. Eu espero que depois de passado por toda essa fase, a gente possa refletir
e concluir que nós precisamos mudar muitas coisas. A gente conversou aqui sobre cenários ideais, mas todos nós sabemos, e todos que estão nos assistindo sabem, que na prática as coisas estão acontecendo completamente diversas de muito do que a gente conversou, e isso em qualquer lugar do país, enfim, em alguns locais um pouco menos, em outros um pouco mais. E muito por falta de uma visão crítica nossa enquanto profissionais de saúde. Nós estamos, gente, no cenário caótico, nós vamos ter números mais acentuados da doença, eu acho que a gente vai ter menos problemas aqui que outros países já tiveram no Brasil, e é muito importante que dentro do cenário terapêutico a gente busque fazer o básico, porque a probabilidade de que a gente encontre algo milagroso e que resolva definitivamente o problema de todos os pacientes com Covid-19, de todos nós, ela é muito próxima de zero. A gente não encontra essa solução milagrosa em outras doenças, né? Então, a maioria das vezes que se busca fármacos que melhorem sobrevida, a gente se frustra nessa tentativa. Então, eu acho que a mensagem é essa, é buscar crítica, definir individualmente as condutas e sempre fazer básico, evitar excessos. Bom, eu fechando aqui, eu quero agradecer a vocês três, porque eu acho que foi muito boa a discussão, eu acho que a gente se equilibrou aqui, né? Todo mundo colocou sua opinião, eu acho que as pessoas que estão nos assistindo são altamente capacitadas para decidir o que é melhor em cada caso, né? Eu acho que elas têm condições de decidir isso. Nós estamos vivendo a época do Covid, a SBPT tem que se reinventar, né? E eu acho que uma das maneiras de se reinventar é fazendo esses eventos online, né? Porque a gente vai ter que trabalhar com isso no futuro. Eu quero agradecer muito a Chiesi pela oportunidade de nos ter dado esse espaço para que a gente pudesse apresentar esses dados e ter oportunidade de trazer aí a atualização. Acredito que nós vamos ter daqui um mês uma outra reunião de tratamento, porque nós vamos ter muitos resultados para discutir, então acho que muita coisa que a gente está discutindo hoje, nós estamos escrevendo uma história e daqui a pouco nós vamos mudar tudo. E a gente pode ter dados muito mais sólidos para apresentar, e eu convido a todos, né, agradeço muito todos que estavam conectados aqui, um número muito grande de pessoas, e convido a todos para as próximas quintas-feiras, que nós vamos manter isso nas quintas-feiras, nós vamos ter vários debates com assuntos diferentes, e nós vamos mandar para todos aí, aqueles que fizeram, nós temos 220 mensagens aqui, aquelas que não foram respondidas, vocês vão me ajudar a gente responder. Obrigada, gente, olha, gostei muito, foi ótimo, viu? Muito obrigada. Obrigado, muito bom. Obrigada, gente. Muito bom. Tchau. Tchau.